E nesta quarta-feira eu converso através de uma videoconferência com o doutor Maurício Vitor, que participa aqui do quadro Direito do Consumidor todas as quartas-feiras e vai tirar dúvidas da população, em especial uma dúvida que recebemos de um telespectador que nos mandou uma mensagem perguntando, doutor, quando a pessoa está ali no estabelecimento comercial, manuseando algum objeto, ou até mesmo distraído olhando outro objeto e se esbarra com algum produto que está em prateleira, que está no mostruário, esse produto acaba caindo e quebrando. Essa pessoa, ela é obrigada, desde que por acidente, a ressarcir o estabelecimento comercial caso danifique algum produto? Ela é obrigada, inclusive, a levar aquele produto para casa? Ou se ficar comprovado que houve acidente, ela não precisa pagar nada? Tire essa dúvida do telespectador do Bom Dia Litoral, que tanto gosta do seu quadro Direito do Consumidor. Muito bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Pierre. Bom dia, equipe. Bom dia aos nossos queridos telespectadores que nos honram com a audiência, a participação, as dúvidas, enriquecendo aqui a possibilidade de esclarecimentos aos nossos telespectadores em geral. Pierre, é uma questão realmente bastante interessante colocada pelo consumidor e não é assim fato que alguns já não tenham passado em algum estabelecimento comercial, em alguma situação aí durante o curso de sua vida. E há realmente uma certa controvérsia, porque há alguns estabelecimentos que, inclusive, fixam, né, na entrada ou nas suas dependências aqueles cartazes, né, que você será responsável por acidentes ocorridos, e aí confunde a cabeça do consumidor. Vamos abordar por partes para que fique o mais claro possível. Se eu, consumidor, ingressei numa loja, no supermercado, numa dependência comercial e por acidente bati em algum objeto e esse objeto quebrou, eu, em princípio, né, sendo comprovada a boa-fé, e a boa-fé ela é inerente à atuação do consumidor, não tenho nenhuma obrigação de ressarcir esse prejuízo. Acontece que o Código de Defesa do Consumidor prevê que esse é um risco da atividade do comerciante. Então, ele deve tomar o dever de cuidado, de zelo para dispor os produtos de modo que se evite a ocorrência de acidentes que possam levar à quebra ou danificar qualquer produto colocado à venda. Essa é a regra, Pierre, regra geral. Então, não existe obrigatoriedade de o consumidor ressarcir qualquer produto que tenha sido quebrado, abalroado, danificado por acidente. Não existe a obrigação. Bom, essa obrigação inexiste, mas existem casos e casos. Por exemplo, há situações em que o comerciante, a loja, o estabelecimento coloca em determinados produtos o aviso não mexer, produto, né, com risco de quebra, com risco de causar, às vezes, até dano ao próprio consumidor, e o consumidor inadvertidamente vai lá e mexe. Aí ele infringiu uma situação que está clara, não pode se mexer. Mexeu, aconteceu o acidente, o consumidor assumiu o risco de provocar o acidente e danificar, quebrar aquele produto. Aí a indenização por esse motivo ela é devida, porque o consumidor infringiu a norma. É preciso que a gente tenha em mente, PR, que, em regra, os grandes estabelecimentos comerciais já colocam no custo geral da sua venda pequenos acidentes e pequenas quebras, portanto, pequenas perdas. E isso está, então, diluído no preço de todos os demais produtos que a gente paga. Um supermercado, por exemplo, tem gôndolas lá que, de vez em quando, alguém pode ocasionar um dano. Nem vê, nem a pessoa, nem o comerciante, nem o estabelecimento, mas depois aquilo
é observado está dentro dos custos operacionais. A questão que devemos pontuar é que existem pequenos estabelecimentos comerciais. Você vai numa pequena adega, numa pequena loja de presentes próximo da sua residência e este comerciante não possui a capacidade de absorver o dano ou financeiramente aquele prejuízo. Aconteceu a quebra de uma garrafa de vinho, de um brinquedo destinado a crianças, num pequeno estabelecimento. Nestes casos, vale o bom senso. Não existe a obrigatoriedade? Não existe. Mas, diante de que aquele dano pode significar, às vezes, até uma inviabilidade da atividade comercial daquele pequeno comerciante, daquele pequeno estabelecimento, você, como consumidor de boa fé e consciente, pode oferecer uma margem, uma pequena indenização, rachar, né, dividir os custos daquilo, para que não haja um dissabor muito grande para o comerciante. Mas a regra é que o consumidor não tem obrigação de ressarcir prejuízos por acidentes ocorridos em sua loja. E é importante, apesar de não ter essa obrigação, sempre ter o cuidado, né? Não só ao transitar pelo estabelecimento, como também ao manusear esses objetos, esses produtos, porque a gente sabe que tem toda uma preocupação para que esses produtos sejam expostos e tragam uma experiência interessante para o cliente. O mínimo que o consumidor deve ter, deve adotar, é cuidado, né, doutor? Exato, Pierre. O bom senso aí é inerente. Por quê? Porque mesmo que esteja embutido no custo do estabelecimento a quebra, a perda, ela significa um custo a mais para todos os consumidores. Caso isso diminua com maior cuidado do consumidor, que a gente consiga diminuir essa quebra, certamente isso irá se refletir no custo de todos os produtos e todos nós, consumidores em geral, podemos nos beneficiar dessa situação. Mas é bom também distinguir as questões que não são mero acidente. Então, se eu comecei a brincar ou manusear de forma errada determinado produto, estou segurando uma garrafa de vidro, passo para outra pessoa sem o devido cuidado, tudo isso já foge da boa-fé e de um acidente. Você está provocando uma situação. E, nesses casos, pode o estabelecimento criar uma situação desfavorável a você e você ter que indenizar. E dificilmente você reverterá uma situação como essa, porque existem câmaras que estão filmando a tua atuação, né? Existem funcionários que podem verificar que aquela tua forma de agir não era uma forma de agir correta e a situação passar de acidente para uma provocação de um problema. E aí você será obrigado a indenizar. Então, como a gente costuma dizer aqui, devemos ser consumidores conscientes, de boa fé e ter bom senso em qualquer situação no mercado de consumo. Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, tirando mais dúvidas da população de casa. Eu é que agradeço mais uma vez, Pierre, toda a equipe, aos nossos telespectadores e esperamos aí na próxima quarta-feira estar aqui para sanar as dúvidas. Envie suas dúvidas, envie suas perguntas e nós estaremos aqui fazendo o possível para tirar, dirimir dúvidas e esclarecer os fatos no mercado de consumo. Um abraço, meu querido. Faça como o doutor sugeriu, né? Mande a sua dúvida no 30 38 80 54 ou comente na transmissão ao vivo do BDL no YouTube e quem sabe ela não vai ser debatida e solucionada na próxima semana.